Eu passo novamente a palavra à Camila, cerimonialista, para que a gente possa dar aí seguimento às próximas palestras. Agradecemos à presidente do painel e ao palestrante pelas brilhantes exposições. A presidente do próximo painel, com o tema Normas Fundamentais do Processo, doutora Mariana Tavares, é advogada especialista em Direito Coletivo do Trabalho, diretora secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Com a palavra, a presidente do próximo painel, doutora Mariana Tavares, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero fazer aqui um agradecimento especial ao presidente da Comissão de Processo Civil, doutor Bernardo, que me fez esse grandioso convite de poder estar aqui e presidindo uma temática de suma importância, que são as normas fundamentais do processo. E digo isso porque o Código de Processo Civil é a instrumentalização para o nosso exercício da advocacia. Então, em especial, até se considerando esse fenômeno que estamos passando da constitucionalização, devemos ter a observância dessa norma até para termos, né, o devido processo legal, o nosso direito de ação, a efetivação, né, dos controles de constitucionalidade. Então, temática essa que me sinto confortável e honrada de poder apresentar aqui tão valorosos advogados e especialistas nessa área de processo civil. Então, iniciando aqui, eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre Bahia, que vai trazer a temática do devido processo legal e responsabilização do juiz robô. Doutor Alexandre Bahia, ele é doutor em Direito pela UFMG, professor adjunto da UFOP e do IBMEC BH. Então, doutor Alexandre Bahia, por favor, possa fazer sua brilhante explanação para a gente. Obrigado, doutora Mariana. Eu queria cumprimentar o doutor Raimundinho, a doutora Helena, presidente e vice-presidente da nossa OAB, e como presidente também de uma comissão, me sinto muito honrado de estar presente nesse Congresso de Processo Civil com o colega Bernardo Câmara, a quem também eu cumprimento, e eu estive acompanhando as palestras da manhã e muito do que eu vou falar aqui, de certa forma, também já foi tratado. Cumprimentar também o Flávio, que daqui a pouquinho vai falar também. A nossa questão aqui é falar sobre o devido processo legal e como o devido processo legal, ele de alguma forma pode restar prejudicado pela implantação de inteligência artificial nos tribunais, particularmente sobre a questão da substituição do juiz físico por um programa de computador, por um algoritmo, né, o que popularmente é chamado aí de um juiz robô. A minha questão primeira central aí, é a gente discutir se isso pode ser feito da forma como alguns tribunais superiores e o próprio CNJ vem propondo aqui e ali que isso seja feito através de simples resolução de uma decisão administrativa do CNJ ou de Tribunal Superior, do STJ, do STF, sem passar pelo crivo da lei, em primeiro momento. Essa é a minha primeira questão, e, na verdade, eu vou até ir um pouco além, pensar, inclusive, se isso pode ser feito de forma, sem uma emenda mesmo à Constituição. Então, minha pergunta inicial é se o juiz físico, né, pode ser substituído por um programa ou por um algoritmo sem lei prévia. Eu queria lembrar que existe um princípio, né, da reserva legal que vai estabelecer uma prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre processo, uma competência de legislação sobre procedimento, que é uma competência concorrente entre União e Estados, uma competência também baseada na lei do Congresso para legislar sobre a organização judiciária da Justiça Federal e de cada estado de ter sua própria lei de organização judiciária. Isso para não falar do próprio Estatuto da Magistratura, de tudo que diz respeito à função dos juízes, que também depende de lei,
por causa do artigo 93 da Constituição, que diz que compete aí a iniciativa do STF mandar para o Congresso projeto de lei complementar para falar sobre o Estatuto da Magistratura e alterar a hoje Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN. Ou seja, isso não pode ser feito por simples decisão administrativa, substituição de um agente humano, seja um técnico judiciário, para fazer a seleção de recursos, seja o que é mais grave, né, para fazer o próprio julgamento da causa, isso depende de lei. A gente sabe que, por exemplo, o STJ, ele tem já feito algumas iniciativas de uso de inteligência artificial. Funciona atualmente no STJ o Sócrates 2.0, que é um programa que faz uma seleção inicial dos recursos especiais e agravos, respectivamente, para falar sobre a viabilidade daquele recurso, quais são as questões que estão sendo tratadas ali, quais são as principais teses, se há divergência ou não. Então, ele faz toda uma preparação que depois recebe um tratamento humano, né? Então, apesar de alguma forma, questionar aí o uso da inteligência artificial, de forma nenhuma é nossa pretensão aqui dizer que a inteligência artificial não seja uma ferramenta ruim, que isso não possa ser aproveitado. Então, na experiência do STJ, a gente tem aí algo bem interessante, porque, aparentemente, o que o programa faz é apenas chamar a atenção, marcar ali algumas questões centrais na peça recursal, para facilitar a análise pelo ministro, pelos assessores do ministro, enfim. Eu queria fazer algumas ressalvas, no entanto, chamando a atenção para dois princípios constitucionais que me parecem bastante importantes quando a gente pensa nessas alterações no Poder Judiciário. O primeiro, que é o princípio da legalidade, e aí eu vou, claro, né, lembrar do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, do artigo 37, caput, também da Constituição, que vão estabelecer que para o Estado poder agir é necessário haver algum tipo de norma. Se a gente fosse basear somente no princípio da legalidade, a gente até poderia permitir que houvesse outros tipos de norma regulamentando, por exemplo, algo como o Sócrates 2.0, ou mesmo a substituição de um juiz físico por um programa de computador. No entanto, é importante a gente sempre lembrar que, ao lado da legalidade, a gente tem a reserva legal. E quando eu estou falando em reserva legal, eu estou dizendo que determinadas questões, elas apenas podem ser tratadas pela via estreita do legislativo. Legislação em sentido estrito mesmo, o que a reserva legal vai impor, né? E, portanto, isso limita o poder normativo, vamos dizer assim, de outros órgãos da administração pública ou mesmo do próprio Poder Judiciário. Então, o princípio da reserva legal, ainda que a gente trabalhe com uma relativização disso, pelo que os alemães chamam de limite dos limites, né, como está lá na Lei Fundamental de Bonn, e na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, mesmo eles reconhecem que determinadas questões dependem de lei em sentido estrito, e nenhum outro tipo de norma de natureza administrativa poderá substituir a atividade do legislador, e é o que me parece quando a gente está falando principalmente nos impactos que a substituição de um juiz físico por uma máquina, por um programa, por um algoritmo, impactam diretamente nos princípios fundamentais, nos direitos fundamentais, que são tão valorizados na lógica do CPC, que nós estamos aqui a comentar. Ou seja, a gente tem que levar em consideração que, se a implantação de sistemas de inteligência artificial como um todo, ou, mais estritamente, a substituição de um juiz físico por um programa, se isso de alguma forma vai afetar os direitos fundamentais, como o nosso presidente chamou agora há pouco a atenção, não é? O doutor Raimundinho chamou agora há pouco a atenção, se isso de alguma forma vai impactar na forma como nós estamos tendo acesso a esse poder judiciário, na forma como as nossas questões serão efetivamente levadas ou não a sério, e se isso vai, portanto, implicar
numa violação a princípios que são tão caros no novo CPC, como o contraditório, né, um princípio do contraditório substantivo, como é previsto no atual CPC, mas mesmo ampla defesa, como defesa técnica, possibilidade de defesa técnica, ou mesmo devido processo legal, para não falar do juiz natural, tudo isso tem que ser levado em consideração ao entendermos se vamos permitir ou não que esse tipo de decisão seja tomada sem passar pelo crivo do legislativo. Aí a minha questão, bem claramente, se respondendo a uma pergunta que eu coloco no início, né, se é possível que uma resolução ou ato normativo similar do CNJ ou de um tribunal substitua um juiz físico por um juiz robô, a minha resposta nesse sentido é negativa. E nesse sentido eu estou me baseando muito numa obra que me parece central para nós pensarmos essas questões, que é um livro do professor Luiz Greco, que se chama Poder de Julgar sem Responsabilidade de Julgador, a impossibilidade jurídica do juiz robô, em que o professor Luiz Greco faz uma comparação não só da legislação alemã e da jurisprudência da Alemanha, mas também do Brasil, para fazer justamente esse cotejo dessa possibilidade ou não da substituição mesmo de um juiz físico por uma máquina. É interessante a gente pensar, quando a gente pensa nos princípios constitucionais do processo, que a primeira grande discussão na Suprema Corte americana, que é o caso Marbury versus Madison, lá de 1803, e que faz surgir o controle de constitucionalidade, ela se dá justamente por uma alteração de jurisdição, porque houve um deslocamento de competência de um tribunal para outro. Se um caso de simples deslocamento de competência de um tribunal para outro leva a Suprema Corte a dar a decisão em Marbury versus Madison, que tem uma importância fulcral para nós, não é? Imagine, então, a criação, a substituição de um juiz real, de um juiz natural, por um juiz, aí literalmente um juiz artificial, por simples resolução de um tribunal. Então, nós estamos falando aqui de uma grande preocupação, não com a eliminação da inteligência artificial nos tribunais, me parece que esse é um caminho absolutamente sem volta, mas de que tipo de inteligência que nós queremos utilizar, para que nós queremos utilizar e como que isso vai ser feito, e sempre levando em consideração princípios, como eu já citei, do devido processo legal, do juiz natural e também, inclusive, levanto a questão do próprio princípio da vedação do juízo ou tribunal de exceção, já que a Constituição é quem atribui a competência aos tribunais, e a Constituição, ao fazer isso, ela faz pensando em pessoas, tanto que na função de juiz tratada na Constituição, ela obviamente está falando de pessoas, tanto que ela fala de ingresso na carreira, ela fala de promoção, e obviamente nada disso se aplicaria a um algoritmo. Isso poderia ser feito através de lei? Eu fico me perguntando se isso, na verdade, não precisaria ser feito através de uma emenda à Constituição, né? Mas, certamente, isso não poderia ser feito por mera decisão administrativa. O professor Greco vai chamar a atenção justamente nessa ideia de que um robô, um juiz robô, ele não pode ser considerado juiz para efeito de regularidade na oferta da jurisdição. E ele também chama a atenção que muito do que está por trás de toda essa gana de tribunais superiores em implantar mecanismos assim é nada mais do que uma reedição daquele velho sonho racionalista lá dos séculos XVIII e XIX, que entendiam a função jurisdicional como simplesmente uma função de subsunção, em que você poderia, então, ao apresentar um caso para uma máquina, estabelecer ali as bases fáticas, e a máquina contraporia isso com a legislação e a jurisprudência e automaticamente brotaria uma sentença. Só que nós sabemos que a atividade jurisdicional ela é muito mais complexa do que isso, muito mais complexa do que eu possa apresentar a um algoritmo. A mim me parece, aí complementando a ideia do Greco, é que mais do que só uma questão de racionalismo, de subsunção, o que me parece é que nós estamos aqui numa nova onda de
algo que a professora Ana Beatriz falou também mais cedo, de uma nova onda da escola da exegese, no final das contas, porque desde os anos 90 que nós estamos repetidamente remendando a nossa legislação processual, criando precedentes, criando formas de julgamento por precedentes, criando formas de julgamento e impeditivas de recurso através de súmulas, dando às súmulas cada vez mais força, inventamos as súmulas vinculantes, e o grande problema que se esbarrava nessas reformas que vêm desde os anos 90 era o fator humano. Então, de um lado, a legislação vem e diz que a súmula é vinculante, que ela é, portanto, impassível de interpretação, e vem o ser humano e atrapalha toda essa equação matemática, porque a vida é muito mais complexa do que a gente consegue fazer caber dentro de uma súmula. E aí, o fator humano, ou seja, o juiz, os advogados, o Ministério Público, etc., acabam tendo o problema de interpretar essa norma, de interpretar esse precedente. O que me parece muito que vem nessa história de um uso sem limites da inteligência artificial, projetando aí, inclusive, para fazer julgamentos, é que, agora sim, a nova escola da exegese, a escola da exegese do século XXI, elimina o problema, ela elimina o problema humano. Então, ao lado de um sistema de precedentes, súmulas, repercussão geral, etc., a gente agora elimina o fator humano, porque a gente vai colocar um robô para corrigir, para dar decisões corretas. E o grande problema nessa história é que há uma crença de que esse programa ele produziria decisões neutras, porque ele teria conhecimento de toda a doutrina, toda a jurisprudência, e ele produziria decisões impassíveis de questionamento. E algo que o professor Gerli Nunes e o professor Flávio Pedron, que vai falar daqui a pouco, inclusive, trabalham muito bem, é a questão dos chamados vieses cognitivos. A gente sempre vai ter que lembrar que todas as vezes que você implementa uma inteligência artificial, ela não funciona de per si. Aliás, o termo, inclusive, inteligência artificial, ele tem um erro grande, porque, na verdade, o que aquele sistema faz é sempre reproduzir uma programação, ele não cria nada novo. E, a depender dos vieses, dos preconceitos, daquilo que informou aqueles que programaram o sistema, a decisão ela vai, de novo, repetir vieses cognitivos tão errados, tão passíveis de erro e tão passíveis de crítica quanto a decisão tomada por um humano. O problema é que vai se acreditar que essa decisão, por ser produzida por um algoritmo, ela é perfeita e inquestionável. Mais ainda, qual que é a possibilidade de nós responsabilizarmos, de haver responsabilização de uma máquina que dá decisões desse tipo? O professor Greco chama atenção, e aqui eu vou citar muito rapidamente, quando ele diz que o robô não presta contas de sua decisão, muito menos de suas razões. Ele não pode olhar nos olhos de quem é afetado pelo exercício do seu poder, não pode travar qualquer diálogo humano nem compreendê-lo, apenas simular essas atitudes de forma opaca e vazia. Para além disso, e aí eu já vou me encaminhando para o fim, para não extrapolar o tempo, a questão que fica para a gente poder pensar, e obviamente, de novo, não é para a gente eliminar a inteligência artificial, mas para a gente pensar que tipo de modelo, e já sabendo das limitações que ela tem, a gente se perguntar o seguinte: uma vez tomada a decisão por um algoritmo, como discutir essa decisão se, teoricamente, se está diante de uma ciência exata, de algo que foi produzido por uma máquina que trabalha com dados e não com emoções, esquecendo, na verdade, que existem os vieses que estão presentes desde a programação, mas isso não é o que a transparece, não é? O que eu posso discutir no eventual recurso contra uma decisão que se pretende exata? Eu vou discutir a programação do software, eu vou ter espaço para saber quais foram os vieses da programação daquele software. Eu tenho como questionar a idoneidade de um algoritmo. No final das contas, o que resta para nós,
como advogados, como operadores do direito, para discutir nos tribunais se a decisão é tomada por alguém que, teoricamente, é perfeito, que não tem emoções, que não está viciado por amizades e inimizades, conhecimentos e desconhecimentos. É um pouco sobre isso que essa nova geração de todos nós aqui vamos ter que enfrentar nesses tempos em que isso vem assumindo uma velocidade enorme dentro dos nossos tribunais, por hora apenas com relação à triagem de recursos, o que de per si também é de alguma forma questionável, porque a gente também poderia perguntar sobre os vieses que animam e que fazem com que determinadas questões sejam selecionadas e colocadas no holofote para o julgador quando o Sócrates 2.0 faz seu trabalho, e quais questões não são, mas muito mais quando isso for começar a ser ensaiado para ser implementado, não apenas para triagem, mas também para a tomada de decisões, e qual vai ser o nosso papel e que tipo de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, etc., restará quando as questões puderem ser decididas de forma subsuntiva por uma máquina. É um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, mais uma vez agradecendo a oportunidade de participar desse evento tão importante, e fico à disposição. Obrigado.